Mas antes eu quero ler aqui Gênesis capítulo 50, verso 20, que diz assim, ó: vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Eu quero trazer uma reflexão muito rápida sobre José, porque é uma das histórias que mais mexe comigo. Inclusive eu tenho uma pregação minha que eu falo sobre os 4 choros de José. É uma pregação que tem um alcance absurdo lá no canal, porque um dia eu vou pregar ela de novo, porque é muito forte, irmãos, a forma que Deus age na vida de José, para lá na frente ele salvar o seu próprio povo. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você agora. Os processos que nós não entendemos hoje, literalmente nós não entendemos hoje, vai ser uma resposta para a sua vida e para a sua geração lá na frente. Você sabe por quê? Quando você olha para a vida de José, você vê que Deus fez uma promessa para ele quando ele tinha 17 anos. Mas uma coisa é a promessa, outra coisa é o cumprimento da promessa. E lembra que eu disse que nós íamos falar sobre o processo? Porque tem pessoas, irmãos, que quando eles chegam na igreja, eles chegam com o coração querendo servir, querendo fazer a obra de Deus. E alguns que até almejam galgar alguns patamares dentro da igreja. O meu sonho é ser uma missionária, um pastor, e assim vai sucessivamente. Mas esse sonho está em torno de um desejo de fazer a obra de Deus. Só que nós temos que entender que tudo tem um processo. Deus fez a promessa com José quando ele tinha 17 anos. Não quis dizer que ele ia governar com 17, né? Não queria dizer que ele iria governar com 17 anos. Então a primeira informação que eu tenho aqui é que não é porque Deus me fez uma promessa aqui que vai acontecer ali, que vai acontecer amanhã. Lembra que eu disse que aqui no início do meu programa, o meu sonho é fazer um centro de eventos com leitos, para quando fazer vigília, retiro, seja o que for, acomodar as pessoas do Brasil inteiro. E lembra que eu disse aqui que já foi feita essa promessa. Deus usou um profeta em uma terra que eu estava pregando, e ele falou que Deus já cortou essa terra em Foz do Iguaçu. O coração é ansioso que é para ontem, mas eu entendo que primeiro tem um processo. Então você precisa entender isso, meu irmão. Existe um processo e nós temos que respeitar esse processo. Por quê? Os antigos falam assim, quem se antecipa come cru. Não sei na tua terra, na minha terra é assim. Na minha terra antigamente usava muito esse termo. Não se antecipa não, porque senão você vai comer cru. Você está entendendo? E faz todo sentido. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, que é um termo que a gente usa aqui também, né? Às vezes a gente, por ansiedade, por impulsividade, falamos coisas, né? Fazemos juras, né? De amor, de amizade, e depois a gente quebra a cara. O pastor aqui citou ontem a questão de Pedro, que Pedro disse que amava Jesus, mas na hora que houve a perseguição de Jesus para que ele fosse preso, Pedro negou. Pedro ficou com medo de dizer que era amigo de Jesus. Pedro nem falou que amava Jesus, que era parceiro, aquela coisa toda. Então, esse processo que Pedro passou, que foi um processo de culpa, porque depois que aconteceu, ele lembrou que Jesus dizia, eu vou ser preso, eu vou ser rejeitado. Quando cai a ficha de Pedro, ele senta, irmãos, num sentimento de culpa tão grande, que ele volta a fazer o que ele fazia antes.
Ele deixa de ser aquele cara que estava sendo treinado para ser pescador de homens e volta a ser pescador de peixes. Só que quando Jesus, ele ressuscita, ele vai encontrar Pedro novamente. E houve uma reconciliação, não da parte de Jesus para Pedro, que Jesus já sabia que Pedro ia traí-lo, mas de Pedro para Jesus. Então o que esse processo mostrou a Pedro? Que por mais que ele voltou a ser pescador de homens, só que se ele se arrepender, eu errei, eu traí o meu amigo, eu traí o meu mestre, eu traí o meu líder. Por mais que ele se arrependeu ali, você está entendendo? Aquele processo de dor, de sofrimento, foi uma escola para ele nunca mais voltar a fazer isso. E esse coração arrependido, eu não sei por que eu estou falando isso, né? Mas esse coração arrependido, contrito, fez com que ele voltasse de novo do lugar onde ele tinha saído. E fosse feita uma nova aliança. Então o perdão é muito importante, o reconhecimento também. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas eu imagino que Pedro deu aquele abraço gostoso em Jesus e disse: me perdoa. Eu não deveria de ter feito isso. O Senhor me falou. O Senhor acreditou no meu coração e eu te traí, mas... E sabe o que eu imagino Jesus? Não está escrito, mas eu imagino Jesus fazendo: tá tudo bem, Pedro. Fique em paz. Agora é um novo ciclo. Vamos lá. Você precisa de novo voltar ao seu propósito. Então o que eu quero entregar aqui ao seu coração nessa manhã? Que o processo faz parte. Voltando aqui para a história de José, quando Deus fez a promessa para José, não quis dizer que ele ia ser governador assim. Teve o quê? Teve o poço primeiro. Ah, irmão, isso aqui é terrível. Teve o ciúme dos seus irmãos. Não é de pessoas de longe. Você está entendendo que não é de pessoas de longe? É de pessoas de perto. Você consegue entender que as pessoas de longe, se elas fazer alguma coisa com você, nem vai mexer com o seu coração, mas quando é alguém assim, ó, de pertinho, quando é um amigo, quando é um irmão de igreja, quando é um parente, aquilo mexe com você. É ou não é, irmãos? É ou não é? Mexe, te entristece, te machuca, te deprime. Mas tudo é um processo. E se Deus permitiu, escute, se Deus permitiu, tem processo e tem propósito. Agora, antes da promessa se cumprir na vida de José, teve o poço, teve aí a prisão injusta, irmãos. A prisão injusta. Ele foi profeta dentro da prisão e pediu para alguém, só disse assim para alguém assim, ó, você sabe a história, ó, quando você estiver lá do outro lado, você lembra de mim? Não lembrou. Não é que não lembrou, não fez questão de estender a mão e puxar. Aí você pode dizer assim: poxa, mas eu fui profeta na vida desta pessoa. Eu ajudei. Eu estendi a mão. Imagina a cabeça de José dentro daquela prisão, meu irmão. Poxa, eu só pedi para ele quando estiver lá do outro lado para ele lembrar de mim. Ele não lembrou. E aqui que você precisa, irmão, entender que se não lembrou, Deus está trabalhando no seu coração, sabe para quê? Nunca dependa dos homens. Nunca! Porque hoje você pode ser profeta na vida de alguém,
Você pode colocar o alimento no prato de alguém. Hoje você pode enxugar as lágrimas de alguém. Meu irmão, mas amanhã, se você errar, ou se você vacilar, ou se você não estiver bem, e talvez você, na tristeza, ferir o coração dessa pessoa, tudo que você fez lá atrás vai ser esquecido. Vai ser esquecido. Vai ser esquecido. Você está entendendo? Ou você pode pensar assim, poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, hoje ela poderia fazer alguma coisa por mim. E ela não faz, pastora. Tá tudo bem, irmão. Se ela não faz, Deus está querendo ministrar alguma coisa aqui dentro do seu coração. Mas não é justo, pastora. Mas quem é que pratica a justiça? É você? É você? É você que é o homem da justiça? Não adianta ser justiceiro. Isso é cansativo. Agora entrega o seu coração ao Senhor. Aí está aí você ferido, machucado, entristecido. Esquece esse negócio. José foi traído, vendido, jogado dentro de uma prisão por algo que ele não cometeu. Mas quando chegou o dia de Deus arrancar ele lá de dentro, irmão, não tem ninguém que possa parar. Escute o que eu vou lhe dizer. Olha, eu vou ler aqui o versículo que eu li aqui novamente, ó, que eu li aqui no começo. Deixa eu pegar aqui para você. Gênesis capítulo 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sabe o que é isso? Às vezes você está inocente numa situação, você não sabe de nada. Te colocaram num enrosco, te colocaram num vento. Ou às vezes você está num ambiente totalmente inocente e o teu nome está rodando. Você não sabe de nada, mas estão difamando você, estão falando da sua moral, estão falando tantas coisas e você está todo inocente. Mas escuta aqui uma coisa: o Deus que você serve, Ele está no meio disso tudo, anotando tudo, e Ele sabe como é que é o seu coração. Ele conhecia o coração de José. Ele sabia muito bem que para a promessa se cumprir, ele precisava arrancar ele de lá. Era necessário. Mas olha o que diz o seguinte desse texto: para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Vocês planejam mal contra mim, mas Deus os torna em bem, porque Ele tem um propósito para preservar a vida de muitos. Deus, Ele não estava distante de José. Ele estava formando um homem capaz. Ele estava moldando. Eu estou toda arrepiada aqui. Ui. Eu tenho até medo de pregar essas coisas, irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus me dá revelação de palavra e depois sobra para o meu lado. Hoje, quando eu estava fazendo esse devocional, irmão, eu falei: Jesus, Senhor, porque eu não sei você, já aconteceu isso com você? Deus te dá uma revelação de uma palavra, aí você vai todo animado no culto pregar, com o coração todo feliz pregar, e Deus derrama, transborda, e na verdade Deus está falando é com você. Olha, é para você essa palavra. Daqui a pouco você vai passar um vento que você tem que estar preparado. E hoje de manhã, quando eu fazia esse devocional, eu dizia: Senhor, que isso, papai. Mas se for para ser, se Ele estiver comigo, manda a brasa, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, chega a dar até um trem aqui, um negócio, arrepio, né? Você precisa entender uma coisa, meu irmão.
Deus não está distante de você. Ele só está te formando alguém capaz. Alguém capaz. Alguém capaz de não sustentar somente uma posição, mas um propósito. Porque não adianta Deus te prometer para você governar. Não adianta Deus te prometer uma empresa, uma família. Não adianta, irmão, Deus te colocar uma promessa na tua mão e você não estiver preparado. Preparado. Preparado para sustentar esse propósito. Preparado, meu irmão, para fazer essa árvore florescer, dar fruto. Não adianta Deus falar para você: eu te chamei para a área da libertação. Mas você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto primeiro. Liberto de coisas que você já tem como um animal de estimação. Literalmente como um animalzinho de estimação. Você sabe que é perigoso, mas você acha que tem poder sobre ele. Mas na verdade, ele te governa. Ei, não adianta Deus ter feito uma promessa para você a um país, a um estado, a uma cidade. Se você não passar pelo processo de novo, você não vai sair de lá, meu irmão, feliz, contente, transbordando, com o coração alegre porque cumpriu a sua missão. Mas você corre o risco de sair de lá, meu irmão, cabisbaixo, depressivo, deprimido, com o coração triste porque não conseguiu concluir a sua missão. Aceite o processo! Permita o processo. Não saia dele. Não feche os olhos, meu irmão. Ei, há muitas pessoas que faz de conta que não está vendo, que não está enxergando. Ei, aceita o processo. Aceita! Para de fazer de conta que esse casamento é perfeito. Você sabe que essa cama está dividida. Para! Para de pintar uma família perfeita. Para de pintar um ministério perfeito. Você sobe naquele altar com aquela voz estrondosa, com aquela homilética perfeita, com aquela hermenêutica perfeita, mas só Deus sabe como é que está o seu coração. Tem dias que você não quer subir naquele altar, tem dias que você quer desistir, que você quer virar as costas, que você quer ir embora. Aceita o processo. Aceita. Aceita. Foi fácil para José? Não foi. Não foi. Mas entenda uma coisa. O Deus que te prometeu, Ele é real. Mas o tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa não está vazio. Não está distante. Não. É nesse intervalo que Deus vai trabalhar em você. É nesse intervalo que, se você permitir o processo, Ele vai mexer com as suas feridas. Ele vai mexer, irmão. Ele vai mexer. Ele vai te sacudir. Ei! Ele vai trazer à luz as coisas que você precisa colocar no lugar. Você quer pular etapas? Quer? Mas é no processo que Deus te estrutura. Te estrutura, sabe o quê? Te estrutura por dentro.
Para quê? Para administrar o que ele já decidiu entregar no seu coração. Ele vai entregar tudo o que você quer. Mas não fuja do processo. Ele vai trazer o seu marido de volta, a sua esposa de volta. Ele vai restaurar o seu casamento. Mas tem coisas que ele precisa aí, mexer. Ele vai colocar de novo o anel no seu dedo. Ele vai trocar a sua roupa. Mas primeiro o filho pródigo precisa voltar para a casa do pai e reconhecer: Pai, me perdoa. Eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu quero voltar para sua casa, papai. Lembra do filho pródigo? Ele ficou com medo de ser rejeitado. E o pai fez o quê? Traga roupas novas para o meu filho. Traga o anel e coloca no dedo dele. Eu quero uma festa. Porque aquele que estava morto ressuscitou. Ei, meu irmão. Tu tá pensando o quê? Tá com medo de ser rejeitado, né? Não, o pai não te rejeita. O pai não te rejeita. O pai não te rejeita. Eu quero ler um texto de Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não inicia processos para abandonar pessoas. Você acha que ele te abandonou? A gente é assim. Nós abandonamos processos. Mas Deus não. Ele iniciou um processo com você. No meio desse processo parece estar um vazio dentro da sua alma. Mas Ele não te abandonou. Não. Não te abandonou. Sabe por quê? O processo não é punição. Não é punição. O processo é preparação. Preparação. Você está sendo preparado. Você está sendo forjado. Ei, 2025 para mim foi um dos anos ministeriais da minha vida mais difícil. Mas eu me senti dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. E lá dentro eu gritava para o homem de branco: não saia do meu lado, porque senão eu não vou aguentar. Ele não desistiu de mim. Ele finalizou comigo em 2025 dentro da fornalha e está comigo em 2026 também. Mas eu tenho certeza que, olha que a hora que ele abrir a porta dessa fornalha, meu irmão, eu não tenho dúvida que grande será o testemunho. Ei, você está brincando com o processo de Deus? Você está fugindo do processo de Deus? Tá? Pare. Pare de fugir do processo. Processo é tempo. Quanto mais você foge, ei, escute, quanto mais você foge, mais você brinca com o tempo de Deus. Pare de brincar com o tempo de Deus. Pare. Cada fase tem um propósito. E a promessa precisa se cumprir. Não está se cumprindo porque você está brincando com o tempo de Deus.
Você está fugindo do propósito, do processo. Você precisa entender, meu irmão, que o processo, quando ele se cumprir, você não estará apenas abençoado. Estará maduro, alinhado e preparado para viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Preparado. Escute, preparado. Vai ser igual dor de parto normal. Dói muito na hora. Parece que você não vai aguentar. Dá a impressão que você vai desmaiar. Dá a impressão que você vai desfalecer. Dá a impressão que você vai morrer. Mas depois que o filho sai, é como se aquela dor nunca existisse na tua vida. O filho saiu, a dor some, é automático. Pô, é um mistério de Deus isso, meu irmão. É um mistério de Deus isso. Depois que o filho nasce, o projeto nasce. Você olha assim e fala, olha para aquele projeto tão lindo, maravilhoso. Quando o meu filho nasceu, o meu primeiro filho nasceu, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, nem parece que isso aqui saiu de dentro de mim. Bebê gigante, coisa mais linda do mundo. A mesma coisa foi quando a minha filha nasceu. É assim que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. O sofrimento, a dor, as traição, as exclusões, os dedos apontados. Quando você pegar a criança no colo, você vai dizer, meu Deus. Você vai estar preparado. Fique em paz. Você vai estar preparado. Agora eu quero que você reflita em uma coisa e nós vamos orar. O processo está difícil. Como que você está nesse processo? Você está pedindo o fim do processo? Você está pedindo o fim? Está dizendo, Senhor, não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Acabar com isso agora. Senhor, eu vou morrer. Como é que você está nesse parto aí? Eu vou desmaiar. Não aguento mais. Estou sem forças. Senhor, você está pedindo o fim do processo? Você está pedindo o fim do processo? Você está no caminho errado. No caminho errado. Agora, se você tem permitido que Deus te transforme no processo, meu irmão, te prepara, porque Deus vai te dar força. E você vai superar. Escute o que eu vou lhe falar. Não desista. Não desista do processo. Não desista do processo. A criança vai ser gerada. Vai vir. E quando você levantar esse bebê para o alto, esse projeto, você vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? Que coisa linda. Saiu de mim, Jesus? O Senhor, fui eu que gerei isso? Não estou acreditando. O Senhor me deu capacidade para gerar isso? Não estou acreditando. Não estou acreditando. Não acredite. Acredite sim. Vai sair de você isso. Vai sair do seu coração. Vai sair do seu ventre. Sabe por quê? Porque Deus confia no teu coração. Deus confia. Chora mesmo. Você está chorando, né? Chora mesmo. Coloque esse choro para fora. Porque esse choro é de dor. É de tristeza. É de tantas coisas que tem acontecido. Mas Deus está dizendo, não desista. Vamos orar comigo? Ei! Estou sentindo a presença de Deus. Foi esse devocional que eu coloquei lá no meu grupo. Se você não faz parte do meu grupo lá do Instagram, meu irmão. Eu tenho um grupo lá no Instagram de devocional e oração. Participe lá, porque toda manhã
eu publico devocionais poderosos como esse. E tem sido bênção de Deus. Vai lá no meu Instagram, @DanieliZanelato, me segue lá. Lá na bio tem o link. Ou se você for lá agora, lá no Store já tem um link lá. Só você entrar e fazer comigo todas as manhãs esses devocionais. Tá bom? Ore comigo dizendo assim, ó. Repete comigo dizendo assim, ó. Coloca a mão no seu coração. Isso. Tô sentindo a presença de Deus aqui, hein? Coloca a mão no seu coração e diz assim. Senhor. Repete comigo dizendo assim, ó. Senhor. Eu confio no teu tempo. Mas me ensina a não desprezar o seu processo. Mas a discernir o que está formando em mim. Trabalha no meu caráter, enquanto conduzes os meus passos nesse processo. Que eu esteja preparado para viver plenamente aquilo que o Senhor me prometeu. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Fez sentido para você?